Vamos falar sobre os signos da Bela e da Fera? Vamos tentar, né? Por quê? A história tem duas versões, três, quatro, como a maioria das histórias infantis, com uma base única. Qual é a base única? Uma moça que se permite ficar morando com uma fera, tá? Porque não quer que seu pai tenha problemas. Então, a fera, no primeira história, a fera requisita a moça porque o pai foi cortar uma rosa, que foi o pedido dela na viagem que o pai fazia. O pai viajava como caixeiro viajante. Então, as outras irmãs pediam coisas e a Bela pedia uma rosa. Ela era a filha afetiva, que não queria dar trabalho, que não queria sobrecarregar o pai. Então tem aí uma característica, né? E aí quando ele vai cortar a rosa, já voltando de viagem, porque esqueceu de comprar, esqueceu de providenciar, ele então vê um jardim, corta uma rosa e aí a fera aparece e exige que a filha vá morar com ele. Tem outras histórias e a última mais conhecida atualmente é a que o Walt Disney produziu, que aí é um pouco diferente. Na verdade, o pai da moça acaba aprisionado porque invadiu o castelo, claro, obviamente tudo muito proposital, né? E a Bela vai e defende esse pai e exige que ele solte o pai e toma o lugar dele como prisioneira. Veja bem, de qualquer forma, na primeira história, a Bela não nega. Ela diz, não tem problema, pai, eu vou. Então, há uma mulher corajosa, uma mulher intrépida, que enfrenta as situações de peito aberto, porque ela não sabia o que era. Então, já me coloca aí uma ideia, né, de uma pessoa ariana. Ah, mas Ares ser bonzinho, uma coisa não tem nada a ver com outra. Ares é intrépido, né? Ares é imediato, na hora, luta por aquilo que quer. E foi o que a Bela fez de alguma forma, tá? E aí o lado romântico. Ela era romântica, pedir uma rosa ou ao mesmo tempo gostar de ler romances, como no filme do Walt Disney, no desenho, né? Isso não impede que ela seja do signo de Áries. Ela pode ter um ascendente em peixes e por isso também ela não sabia exatamente o que lhe fazia falta, mas ela queria muito a magia, ela queria muito algo mais sublime, fora daquela coisa muito objetiva que era a vidinha dela, né? Então, a vidinha dela com o pai era uma vida pragmática. Ela queria alguma coisa mais romântica, mais sensível, mais fantasiosa até, né? Então, daí também a capacidade que ela tem de conviver com um ser estranho, fora do padrão, né? Mas com coragem, coragem de enfrentar, coragem de estar junto, né, deste ser, né? E aí conseguir interação. Então, eu colocaria isso. E a lua? Onde está essa lua da Bela? Bom, eu acho que poderia estar em vários signos. Isso não é mais uma questão muito importante no sentido da descrição da Bela. Ela pode ter uma lua... Bom, ela não tem a mãe mais, né? Mas isso pode ser uma questão de astros, né? Junto à lua, posição da lua. Eu poria essa lua... Talvez no signo de Gêmeos, porque, veja bem, ela se comunica, né? Ela não gosta de deixar de interagir, né? Tanto que ela acaba interagindo com a fera, né? Então, e tem esse desprendimento, é brincalhona, né? Fala com todo mundo, né? Ela não era benquista pelo fato de pensar diferente, mas não porque fosse grosseira e não desse, né, não falasse com as pessoas. É uma possibilidade, tá? Mas e a fera? A fera, um príncipe egocêntrico, insensível para a dor do outro,
que isso em todas as duas histórias é o que acontece, de alguma forma, e ele acaba sendo transformado em fera porque a fera era o que estava dentro dele. Quer dizer, ele era alguém sem dó. É uma situação meio besta dizer que toda fera não tem dó, né? Mas nós não vamos discutir esse assunto, certo? Então vamos pelo desenho ou pela história infantil. A fera era um indivíduo que precisou desse castigo porque ele não tinha compaixão. Então lhe faltava justamente o que sobrava na Bela, né? Compaixão. Eu diria que possivelmente ele tem aí um signo talvez de leão, né? Que tem muito a ver com essa coisa, eu sou príncipe, pensa com quem está falando, né? Essa coisa mais autocentrada, que quando é mal vivido, porque não quer dizer que todo leão é assim não, hein? Mas quando é mal vivido, fica egóico, né? Fica muito egocêntrico, muito eu que sou o máximo e alguém aí é alguma coisinha, né? Ao mesmo tempo, é muito raivoso. Então, é precipitado nas suas atitudes. Não pense, ele pode ser um leão com ascendente Áries. Olha que coisa mais... né? E todo o tempo na história, ele demonstra ser um ser, né? Ainda fera e precipitado também na relação com a Bela, né? Agressivo, né? Bom, e como que a gente vai entender o surgimento do afeto nesse tipo de espírito? E nós podíamos botar uma lua em peixes. Essa lua em peixes estaria ótima, até porque numa relação, numa sinastria, que é pegar um mapa de um com o outro, seria uma lua em cima do ascendente dela, não. O que eu botei? Do ascendente dela. Eu coloquei a Bela com ascendente em peixe, não foi? Foi. Então, há uma atração, há algo que inspira, assim, temos algo a ver um com o outro. Numa sinastria, a relação entre os planetas de um com o de outro, com os pontos, no caso, ascendente, meio do céu, fundo do céu, tudo isso aí tem uma influenciação na interpretação. E aí fica fantástico, né? Nós temos um ser extremamente impetuoso, mas tem um lado sensível. E é nesse lado sensível que a Bela consegue tocar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, podem mandar comentários, podem discordar. E tinham me pedido para fazer a Branca de Neve. Eu não tenho muito o que dizer da Branca de Neve, mas semana que vem vamos tentar conversar sobre ela. Aí a gente já inclui os 7 anões, que tal? Então um abraço, tudo de bom para vocês e um ótimo final de semana.